Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, escritora mineira. Já falei bastante dele por aqui, mas hoje eu quero falar um pouco mais detalhado, um pouquinho mais demorado, da minha experiência com este livro. Vou fazer sem o microfone agora, porque com o microfone tá ruim, sem tá ruim também, então vai sem mesmo. Este livro aqui, Um Defeito de Cor, ele esteve bem hypado, então dificilmente alguém deixou de ouvir, né, de ouvir falar sobre ele. E por quê? Eu descobri depois que ele foi enredo da Portela no Carnaval de 2024. Então a Portela montou um enredo com um ponto de vista de um personagem aqui um pouquinho diferente, porém dentro em cima da história de Um Defeito de Cor. Então vamos lá. Eu fui assistir ao Roda Viva com a Ana Maria Gonçalves para compreender um pouquinho mais assim sobre a obra. E este livro, ele é de 2006, já está fazendo 20 anos, portanto. Eu pensei que ele fosse assim mais recente, né? Porém, não, ele já tem todo esse tempo. Bom, ela é um livro muito grande, ele tem 947 páginas e ele ficou na 7ª posição dos 200 livros mais importantes para entender o Brasil. Realmente, porque como ele é um livro que vai falar sobre o tempo da escravização, né? Então a gente vai compreender bastante sobre essas questões, sobre a formação do Brasil, as questões históricas que envolvem aqui essa narrativa. Uma informação a mais aqui é que a Ana Maria Gonçalves, ela foi a primeira mulher negra da Academia Brasileira de Letras. Algo que eu ouvi no Roda Viva, que inclusive até a entrevistadora também não sabia, que é a questão do manuscrito, porque no começo do livro, a Ana Maria Gonçalves, ela faz ali na introdução, falando como que o livro foi escrito, que ela encontrou um manuscrito na ilha de Taparica, e então a gente fica com aquilo, né, na cabeça, de que aquilo é verdade. E ela diz lá no Roda Viva, né, que aquilo lá não é verdade, que esse tal manuscrito nunca existiu. Porque essa história, ela é baseada na história da Luísa Maim, que ela foi uma heroína da revolta dos malês. Então, a Luísa Maim, realmente ela existiu. Todo esse livro, a Ana Maria Gonçalves, ela fez uma pesquisa histórica muito extensa, justamente porque ela queria falar sobre a revolta dos malês. Então, ela fez uma pesquisa muito extensa para poder escrever este livro. Um defeito de cor. Então, o que é esse defeito de cor? O defeito de cor, ele era um conceito exigido de liberação racial que era comum no Brasil no século XIX, que era um decreto no qual as pessoas negras que quisessem ingressar no clero ou no serviço militar deveriam solicitar a dispensa do defeito de cor. Gente, olha como era a situação, né? Algo curioso sobre essa narrativa é que a narração começa em terceira pessoa e lá pelo meio, mais ou menos, ela passa a ser em primeira pessoa como uma carta. Então ela começa assim, é estranho porque é uma mudança assim, muito sem explicação, do nada assim você tá lendo e percebe que houve a mudança. E eu achei a explicação da Ana Maria também não muito convincente, não sei, foi feita pergunta para ela e ela assim não respondeu, pelo menos assim, achei que ela não respondeu ao motivo, o porquê dela ter feito isso, né? Bom, este romance, ele é um romance de formação da infância à velhice da protagonista Querindé. Gente, eu passei o livro inteiro e até fiz vídeo falando Querindé, mas não tinha noção, né, da língua, né, do Yorubá,
como a da pronúncia. E quando eu fui ouvir o samba enredo, eu percebi que no samba enredo não falava querinde, mas eu também não entendia muito bem como eles estavam falando. Então é Quendé, né? A própria Ana Maria Gonçalves, ela fala na entrevista, então o título da heroína é Quendé. Ele é dividido em 9 capítulos e eles começam com um provérbio africano e vai contar então a vida da infância da Quendé até a velhice, quando ela já está retornando para o Brasil novamente. Então a gente vai ver aqui, né? Bem, como escravizada trazida, né, da África para cá, é claro que a vida da Quendé foi marcada por tragédia. A África em si já era um continente que as tribos, né, havia muitas guerras tribais, inclusive eles vendiam os prisioneiros, né, era um comércio muito lucrativo para as pessoas que vendiam, então, ali dessa região de onde veio a Quendé. A vida dela é bastante marcada por tragédia, e logo do começo, porque já tem várias ali tribos, né, em guerra, e ela já mora só ela, a avó, a mãe e o Kokumo, que é um irmãozinho. Então chega um pessoal de uma outra tribo e aí já começam as amarguras assim da vida da Quendé. O irmãozinho dela, ele é um abicu. Então, o que é o abicu? É uma criança que nasceu para morrer. Então, na tradição deles, eles sabem quando essa criança ela é abicu, e aí então você tem que fazer trabalhos, fazer rezas, né? As questões que eles fazem da religião deles, para que essa criança queira ficar aqui, né, esqueci como que é o nome da terra, o Orum, acho que é o céu, e aí a terra é Ilê, acho, alguma coisa assim. Então, para que ele queira ficar, né, porque é um espírito que não quer ficar, quer ir embora. Então, realmente, aí já acontece uma tragédia com a mãe, com o irmãozinho, e nesse caso, a Quendé, a avó e a irmã, porque ela é gêmea com a Taivo, não sei como pronuncia também, é Taivo, ela é gêmea, ou seja, ela é Ibeji, né, que é, Ibeji é gêmeo em Yorubá, então ela é gêmea, e aí então vai ela, a irmã, a avó, elas vão para uma outra cidade, né, para sair daquele lugar ali onde elas estavam, né, para outra cidade. Acontece que as gêmeas, elas ganhavam dinheiro, porque era bênção, a pessoa ser Ibeji era uma bênção, então elas ganhavam dinheiro, então elas saíram andando pela cidade, e aí acontece que ali, nesse lugar que elas estavam, que é no reino de Daomé, elas, onde hoje é Benin, elas foram capturadas. Aí a avó vem para poder tentar libertá-las e acaba então a avó sendo capturada também. Nessa viagem para o Brasil, no Tumbeiro, né, que eram os navios que traziam os escravizados para cá, então o leitor vai mergulhando naquela realidade muito triste, muito difícil, muitas pessoas morriam nessa travessia, e aí então ela perde a avó e perde a irmã também nessa travessia. Ela fica sozinha no mundo, vindo para o Brasil, um país que ela não conhece a língua, e aí então ela vem e ela é comprada. Ela é comprada por um senhor para ela fazer companhia para a filha da mesma idade. Ela é uma criança, ela tem 7 anos nessa época. E ela para fazer companhia para Maria Clara, que é uma menina, né, filha do senhor do engenho. E então ela vai para essa fazenda, e ali nesse momento o leitor começa a acompanhar então todas as atrocidades, aquelas cenas que a gente já conhece de outros filmes, de outras novelas, e aí então a gente vai mergulhando nessa história, né? Um detalhe importante ainda da infância é que a Quendé, ela vai conhecer o Fatumbi, que ele é um escravizado muçulmano. No livro eles chamam de Mussurumim, né? Ele é muçulmano,
e ele vai dar aula para a Sinhazinha, para Maria Clara, mas ela se interessa tanto que ele acaba escondido, ele acaba dando aula para ela também, e isso vai transformar a vida dela, isso vai fazer com que a vida dela seja completamente diferente. Ela vai ter uma amizade muito grande com o Fatumbi para a vida toda dela, inclusive depois que eles se mudam, e aí a gente vai então conhecendo, né? Depois que a Kender cresce, ela vai se mudar para Salvador, porque a Sinhá perdeu o marido, né? E só que nesse momento, a Kender dela já tem um filho do senhor, porque existia isso, né? De que o senhor, a gente sabe, né, como que funcionavam as coisas naquela época. Então ela tem um filho, né, com esse senhor branco, e a Sinhá se apega muito ao menino. Só que o menino, ele é um abicu também. Então, muito tempo ela vai fazendo as consagrações, as questões para ela manter o menino vivo até onde ela puder, porque assim, ele, na crença deles, depois que passa de 7 anos, aí já não tem mais tanto perigo, né? Então, até os 7 anos é que precisa ser feitas esses trabalhos. Eu vou chamar de trabalho, mas eu não me lembro ao certo, assim, o que era exatamente, tá? Por conta de muitos desentendimentos, assim, inclusive ela quer manter a Kendé afastada, ela acaba deixando a Kendé ir trabalhar como escrava de ganho. Então, escravo de ganho é aquele que não ficava dentro de casa, ele passava o dia todo pra rua trabalhando com alguma coisa e só voltava para dormir. E o que ele ganhava era dividido com o dono, né? No caso, a Kendé, ela vai tentar ganhar dinheiro para que ela possa comprar a carta dela, de alforria dela e do filho, né? Que do filho que ela tem. Então, tudo que a luta dela, toda a luta que ela vai ter para ela conseguir essa carta. Aqui a gente tem uma questão que o leitor, ele vai entendendo como os escravizados se organizavam, né? Questão de um ajudar o outro, na questão de comprar a carta de alforria, toda essa estrutura que eles montavam. E tinha, no caso, a Kendé se aproximou muito dos muçulmanos por conta do Fatumbi, ela admirava muito, e ali nesse momento os muçulmanos, eles estavam então já preparando essa revolta dos malês, e ela fez parte, né? Ela trabalhou junto com eles e ela trabalhou ativamente nessa revolta dos malês, que, como é de se esperar, foi abafada, foi, né, assim, foi desfeita ali, né, toda a tentativa deles de conseguir fazer uma revolução, né? Depois disso, a Kendé, ela vai se casar com um português e ela vai ter um filho. Só que esse marido, ele é muito bom, mas ele não aceita muito a sociedade, não aceita muito ali a união deles, né? E ele acaba então se afastando dela, se casando com a pessoa. Só que nisso de começar a beber e dever jogos e tal, o tigrinho daquela época, ele acaba vendendo o próprio filho. Ele vendeu o filho. E esse filho seria o que o Luiz Gama, que é o tema do enredo da Portela, né? A Portela conta a história da Kendé pelo ponto de vista do filho, que é o Luiz Gama, porque ela vai passar a vida toda dela procurando esse filho. Aí ela vai para o Rio de Janeiro, ela vai para Minas, para outros lugares ela vai, tudo onde ela acha que o filho dela possa estar, né? E ela acaba nunca encontrando. E ela pensa, então, que talvez seria bom ela voltar para a África. Quem sabe o filho dela poderia ser que estivesse na África, né? E a Kendé, na volta do navio, ela conhece um homem, o John, e
ele é um comerciante e a quem dela tem muito tino para negócio. Desde quando ela começa como escrava de ganho, ela tem muito isso de um tino para negócio, né? E ela acaba conhecendo esse John, eles se casam e aí lá na África ela monta toda uma fortuna mesmo. Ela, a única coisa que ela diz que ela jamais faria seria vender escravos, né? Tirando isso, ela nunca faria, seria totalmente contra os princípios dela. Mas ela começa a construir casa brasileira para as pessoas que estão lá, e porque ali aí já é um caldeirão assim, sabe, de mistura de quem morava no Brasil e voltou para lá, sabe? Então já tinha muitos brasileiros lá. Então era bastante misturado ali aquela região do Benin ali para onde ela voltou. E aí ela tem mais filhos, constrói toda uma fortuna. Mas ela nunca se esquece desse filho, né? Que é esse filho perdido dela, que ela, né? O coração dela assim quer procurar e ela quer encontrar esse filho. E na verdade a gente não sabe, né? O final é um pouco aberto, mas eu creio que ela não encontrou, mas não dá para saber muito bem, né? Aí então, ela já está bem velha, cega, inclusive quem escreve a carta é uma amiga dela, uma amiga que ela faz, uma pessoa que trabalhava com ela, que se torna amiga dela e que vai então, ela vai ditando essa carta, né, para essa amiga dela, que seria ali o que a gente imaginava que era o manuscrito, né, que foi encontrado na ilha de Taparica. E então, e assim termina a saga da Quendé, né? Eu li muitas críticas, algumas pessoas dizendo que não precisava tudo isso, que o livro ele poderia ser menor. Particularmente eu gostei, para mim não tem defeito algum, né? Defeito de cor, não tem defeito, para mim o livro tem 0 defeitos. E ele é um livro fácil, porque ele é uma narrativa linear, é um relato, né? Então ele é uma narrativa linear. Então, apesar de ser muito grande, mas ele é muito fácil de ler. Então, olha, recomendo demais a leitura deste livro. Fiquei com muita vontade de conhecer Salvador. Quem sabe, né, um dia eu vou até lá para conhecer esses lugares todos que eu vivi aqui junto com esse livro. Então, assim, eu não sei se esse vídeo ficou tão bom, porque eu já tinha feito um, mas o áudio ficou horrível e eu acabei apagando tudo e tendo de fazer tudo novamente. Um abraço!